Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo de número 38. Uma ocasião oportuna para a gente refletir sobre a seara e os trabalhadores, seguindo as pegadas de Jesus. Vamos aprender com Ele e aprender também dele sobre o comprometimento que devemos ter com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Mateus 9, 35 até o versículo de número 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, pela riqueza, pela grandeza da tua santa palavra. E pedimos graça nesta noite, sabedoria vinda do Teu Espírito Santo, para que na instrução da Tua palavra recebamos edificação espiritual, mas soframos também o impacto desta palavra, nos desafiando a realizar a obra do Senhor, a nos envolvermos com a Tua seara. Faz isso conosco, Senhor. Glorifica o Teu nome através de nós, aqui em Ipanema, em João Dourado, nesta região. Continue abençoando a obra do Senhor nesta igreja, aqui organizada há 38 anos atrás, mais de uma caminhada mais prolongada de evangelização neste município, em América Dourada, em outras regiões. Senhor, fortalece com o Teu poder, santifica com a Tua graça, com a Tua palavra, reveste esta igreja com o Teu Espírito Santo, para a tarefa que ela tem que continuar cumprindo, realizando, para a glória do nome do Senhor. Abençoa este momento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sou de uma cidade de Wagner, a antiga Ponte Nova, conhecida por muitos irmãos, familiares aqui deste lugar. Eu tenho uma admiração muito grande pela história do Evangelho, na influência que exerceu e continua exercendo na cidade, no município de Wagner, naquela região. E mais encantado e admirado ainda com a visão missionária que Deus colocou nos seus servos, naquelas épocas passadas, desde o início da história da nossa igreja, há 160 anos atrás, que vamos completar agora, com Ashbel Green Simon, que veio para o Brasil, e a obra evangelística teve um início alvissareiro de crescimento, de avanço, de progresso. E no ano de 1906, saiu de São Paulo o doutor William Waddell, missionário, fundador
da Escola Presbiteriana Mackenzie, na época, agora a Universidade Presbiteriana Mackenzie, veio para Salvador, também ali construindo o templo da Igreja Presbiteriana da Mangueira, a primeira igreja aqui, ali em Salvador. Depois também influenciando na formação do trabalho em Cachoeira, ali próximo a Salvador. Vem aqui para as plagas sertanejas, né, nesses recantos aqui do sertão baiano, na Chapada Diamantina, aqui a região de Irecê, e o trabalho vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas, particularmente, há um detalhe muito impactante de como o trabalho foi realizado ali na antiga Ponte Nova, hoje Wagner. Aqueles missionários que vieram através da Missão Central, vieram lá dos Estados Unidos, aqui para o sertão baiano, eles compraram uma fazenda ali no município de Wagner, e às margens do rio Tinga. Então, já em 1906, iniciando o trabalho, eles constroem a igreja no alto da fazenda que eles compraram ali. Eles construíram um templo que está lá até hoje, o primeiro templo que foi construído. E do outro lado, às margens do rio, construíram uma escola, que é o Instituto Ponte Nova, que naquela época só tinha escola em Salvador, em Ilhéus, em Caetité, os únicos lugares da Bahia onde havia escolas. E ali, então, eles fundaram uma escola com o propósito de alcançar os sertanejos, trazer educação, mas também treinar e preparar obreiros para, através daquela escola, onde era muito forte a visão missionária, a visão evangelística, o treinamento de obreiros para se espalhar por toda a Bahia e o Brasil. Então, ali eles fizeram esse trabalho de educação muito forte. A educação cristã, a formação acadêmica, que influenciou todo o interior baiano, com mais de 500 escolas hoje construídas, que nasceram daquele projeto lá, naquela pequenina cidade, naquele recanto ali da Chapada Diamantina. Mas, acima da igreja, em 1916, mais ou menos, eles construíram também um hospital. E todos nós sabemos das histórias do hospital que atraiu gente para ser curada, para ser salva, e Deus fazia realmente milagres, porque um médico naquela época conseguia fazer tratamentos de doenças que as pessoas ficavam admiradas como um médico conseguia realizações tão extraordinárias. E era o doutor Ude, o Welcome Ude, que inclusive eu acho interessante a influência dele, que lá na região onde eu trabalhava, em Abaíra, lá num povoado chamado Barra, bem num recanto dentro do município, tinha um irmão da nossa igreja lá chamado José Ude. E eu fui conhecendo a história dele, depois eu perguntei por que ele chamava José Ude. Aí ele foi me explicar. E é porque quando a mãe dele esteve doente, e naquela época ela foi levada para Wagner, para lá para o hospital, para ser tratado lá, e então homenageou o médico colocando um nome bem interessante, José Ude, era um norte-americano chamado José Ude. Aqui na nossa região, eu também tomei conhecimento que Walter Ude, o presbítero Walter Ude, é também por causa desse médico lá de Wagner, que era o doutor Ude conhecido. Por que eu estou contando isso, irmãos? Primeiro, porque é uma história de homens e mulheres apaixonadas pela obra de Deus, por missões, que entregaram as suas vidas, saindo dos seus países. E muitos deles, se você for em Wagner, você vai tomar conhecimento que lá tem um cemitério onde os missionários foram sepultados. Eles deixavam suas terras, deixavam suas famílias, vinham para lugares tão difíceis como o nosso sertão baiano, e aqui eles dedicavam as suas vidas para salvar vidas, para que o evangelho fosse propagado, para que a obra de Deus alcançasse os sertanejos, e aqui muitos morreram.
porque dedicaram a sua vida a essa causa. Mas olha a visão destes servos de Deus naquela época. Imagine a visão, esse tripé da obra missionária que eles realizavam. Eles tinham a igreja, onde o evangelho era pregado. Mas ao lado da igreja, eles construíram uma escola para influenciar as gerações como influenciou. Mas do outro lado da igreja, eles construíram um hospital para que pudesse também trazer cura, não apenas para a alma, mas também para as doenças, as epidemias, as calamidades que assolavam a população naquela época. Esta é uma visão que a gente chama de visão integral, de alguém que prega o evangelho conforme as pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente olha para esse texto, a gente vê exatamente isso acontecendo. Do capítulo 4 até o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, é o ministério de Jesus na Galileia. E o que a gente vê aqui é Jesus depois do batismo, né? Ele foi batizado, depois pelo Espírito Santo foi levado ao deserto, foi tentado pelo diabo, ele volta pregando o Evangelho, e ali mesmo, às margens, né, da Galileia, ele chama os primeiros discípulos, depois conta a história, né, do Sermão do Monte, na formação dos discípulos, e quando Jesus desce do monte, há todo um dinamismo de curas, de milagres, realizações portentosas, extraordinárias, maravilhosas, de Jesus alcançando as multidões, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas de todas as famílias e de todas as classes sociais, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas amarguradas de espíritos, endemoniadas, gente sofrida, gente abandonada, gente discriminada, religiosos frios, indiferentes, todos estavam ali e iam ter com Jesus. E Jesus ensinava, e Jesus pregava o evangelho, e Jesus curava muitos de toda sorte de enfermidade. Se você olhar, no versículo de número 35, é exatamente o resumo que ele está apresentando do que Jesus fazia. É um resumo, uma síntese. Tudo que Jesus realizou, do capítulo 4 até o final do capítulo 9, o evangelista Mateus resume aqui, dizendo que Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, e o que é que ele estava fazendo? Ele estava ensinando, o que mais? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu gostaria nesta noite, nessa síntese do ministério de Jesus e no desafio que o próprio Jesus traz para nós, eu gostaria de tirar desse texto, da exposição desse texto, não só o conhecimento do ensino de Jesus aqui, mas também enxergar nesse texto desafios práticos para nós, nos nossos dias, como igreja de Cristo. Isso vai falar, portanto, da natureza da missão da igreja, dando continuidade a esta obra que Jesus Cristo realizou, que os apóstolos realizaram, que a igreja também deu continuidade realizando e deve dar continuidade de geração em geração até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Primeiro destaque que eu gostaria de ver com os irmãos aqui nesse texto é a diligência de Jesus em cumprir a sua missão. O que é que o texto diz acerca de Jesus aqui? O que Jesus fazia? Qual era a dinâmica do ministério de Jesus por toda aquela região
da Galileia. Olha que o texto diz que Jesus percorria. Um outro texto diz que Jesus andava nas cidades, nos povoados, nas aldeias. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Jesus não tinha tempo a perder com outras atividades. Jesus, de forma alguma, se deixou atrair por qualquer que fosse a distração ou qualquer outra atração que aparecesse tentando lhe desviar da sua missão. Não é porque não apareceu. Logo no início, aparece Satanás tentando Jesus, e a gente vê que o objetivo daquela tentação foi exatamente desviar Jesus da sua missão. O diabo queria desviar Jesus da cruz, queria desviar Jesus do propósito da sua vinda, mas Jesus ele estava focado num propósito para o qual o Pai lhe enviou. E ele mesmo vai dizer no capítulo 4 de João, no versículo 34, que a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que Jesus transpirava, o que Jesus inspirava, o que Jesus fazia, a mola propulsora da dinâmica de Jesus, do coração de Jesus, a compulsão de Jesus, era cumprir a vontade do Pai, atender o chamado do Pai. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4 de Lucas, Jesus está lá em Nazaré e ele está na sinagoga e lá ele abre as Escrituras e diz o texto que Jesus abre as Escrituras para ler e ele lê, então, no versículo de número 17 e 18, e diz: lhe deram um livro, e era o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os algemados, ou os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus abre a Escritura e diz: eu fui ungido para cumprir uma missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar. O Senhor me ungiu para curar. O Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Era esta a missão de Jesus. E ele não perdeu tempo com nenhuma outra distração. Ele não focou em nenhuma outra ação que não cumprir a agenda do Pai na sua vida. Lucas ainda, também registrando em Atos dos Apóstolos, dá uma síntese do ministério de Jesus, dizendo que ele andou na unção do Espírito Santo. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Esta é a dinâmica do ministério de Jesus, a diligência de Jesus em cumprir a missão que ele recebeu do Pai. E essas dimensões da sua ação ministerial é muito interessante para a gente pensar, para a gente parar, refletir. Não era apenas, meus irmãos, a dimensão geográfica, Jesus andando por todas as cidades, por todos os povoados, mas era nesta ação missionária, pelas cidades, pelos povoados, pelas aldeias, a gente vê uma preocupação de Jesus com as pessoas, não só das grandes cidades, mas também das pequenas cidades. Não só com pessoas pobres, mas com pessoas de todas as classes sociais. Isso é interessante,
Porque quando eu falei da história de Wagner e de tantas outras histórias, a gente percebe esse aspecto de gente que deixou o coração de São Paulo, onde estava trabalhando, e veio para o sertão baiano, onde não havia nada que ali oferecer, mas ali estavam pessoas necessitadas da palavra de Deus. E por isso estas pessoas enxergavam a realidade da urgência da evangelização. Meus queridos irmãos, essa é uma palavra tão oportuna, porque nesses dias a igreja, de forma geral, em tese, podemos perceber que a igreja vem esquecendo, vem tirando da sua agenda, da sua dinâmica de existência, a palavra evangelização e também a palavra missões. Nós estamos chegando atrasados em muitos lugares. Nós estamos chegando atrasados em muitos povoados, em muitas comunidades pequenas, muito próximas de nós. As seitas já estão lá. As interferências das obras de Satanás estão presentes. As drogas já estão lá. O tráfico já chegou por lá. Muitas crianças já foram aliciadas por toda sorte de forças malignas e opressoras. Elas estão nos cantos mais remotos da nossa nação, da nossa Bahia, da nossa microrregião de Irecê. E nós, como igreja, muitas vezes estamos chegando atrasados nestes lugares. Por causa da nossa acomodação. A gente aprende com Jesus é que ele andava, ele percorria, ele não parava. Ele chegava numa cidade, ele ia para outra cidade. Essa semana nós estudamos a lição onde Jesus atravessa o mar da Galileia, enfrenta uma tempestade para ir lá para a região dos Gadarenos, onde havia um endemoniado. E ele vai lá tão somente para libertar aquele endemoniado. Depois ele deixa ele lá como missionário e volta para dar continuidade lá em Cafarnaum e em outras regiões. Ele continuava pregando o Evangelho. A dimensão também que a gente vê no texto, quando o texto diz assim, ensinando, pregando, curando, ou seja, Jesus era o mestre dos mestres. E ele ensinava nas sinagogas, abria a palavra, ensinava a palavra de Deus. Ensinava para os discípulos. É por isso que Atos dos Apóstolos diz que a igreja perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos, eles aprenderam de Jesus. É por isso que Jesus é o fundamento da igreja. Mas os apóstolos foram pedras preciosas neste fundamento da igreja de Cristo, porque aprenderam de Jesus e ensinavam. Mas ele diz também, pregando o Evangelho, ele não fala apenas da dimensão didática da obra que Jesus realizava, mas também da dimensão, né, da palavra querigma, da querigmática, a pregação, a proclamação do Evangelho, pregando nos púlpitos, pregando nas praças, pregando nas ruas, pregando nas casas, pregando nos povoados, pregando nas pequenas cidades, pregando através da televisão, pregando através das redes sociais, portas que estão abertas, que muitas vezes nós não aproveitamos, mas o Evangelho nos dias de Jesus era pregado em todos os lugares. Nós temos que aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente vê na obra de Jesus não só a dimensão didática, da educação, da formação, da instrução, para trazer também qualidade de vida, para libertar as pessoas de tantas opressões, mas a gente vê também a dimensão da proclamação da palavra.
E é o apóstolo Paulo que diz: prega a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Aproveitai as oportunidades. Jesus não perdia oportunidade para anunciar a palavra. Foi assim que ele fez. Mas também, meus irmãos, a dimensão diaconal da obra que Jesus realizou, porque ele disse que também ele estava curando toda sorte de doenças. Era uma forma de demonstrar de forma mais concreta o amor de Deus pelos pecadores. Um dos grandes desafios para a igreja, nesse aspecto da dimensão diaconal, da obra de Deus, é exatamente usar o avental de Jesus. Nós ouvimos falar tanto em inclusão, exclusão, dentro dos aspectos sociais, mas a gente pode ver na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, que nenhum projeto sociopolítico tem o poder de incluir as pessoas na sociedade e de restaurar a dignidade das pessoas como o Evangelho de Jesus tem. Eu gostei quando o pastor Edmond começou aqui falando do porquê que a igreja está na cidade ou no povoado, a influência que a igreja exerce em todas as áreas, em todas as esferas das ações humanas dentro da sociedade. A igreja marca presença, porque ela é influência, ela é sal, ela é luz, ela está aqui para influenciar positivamente, ela está aqui para invadir as portas do inferno e, no poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo. Mas não é uma igreja acuada, não é uma igreja de portas fechadas, é uma igreja que avança, é uma igreja que vai, é uma igreja que anda, é uma igreja que percorre, como Jesus andava por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do maligno, no poder do Espírito Santo. Foi numa sociedade assim, meus irmãos, uma sociedade que discriminava mulheres, uma sociedade que maltratava ou que tratava mal as crianças, uma sociedade que eliminava e que botava, ou que isolava pessoas com determinados tipos de problemas. Essas pessoas eram isoladas, escanteadas. Jesus estava lá, comendo com os publicanos, comendo com os pecadores, tocando em leprosos, curando toda sorte de doenças e enfermidades, saindo em defesa das crianças. Diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Saindo em defesa das mulheres, dizendo: ninguém te condenou, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. É esse Jesus que percorria toda a Galileia, cumprindo a sua missão. Meus irmãos, é claro que os milagres de Jesus tinham o propósito de manifestar a sua glória ao mundo como Messias. E este é o propósito principal de todos os milagres, para que as pessoas reconhecessem que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Mas devemos enxergar também um outro aspecto: aquelas pessoas que recebiam os milagres de Jesus, elas eram abençoadas. De alguma forma, as ações de Jesus eram ações terapêuticas, trazia cura, trazia libertação, trazia saúde, eram ações beneficentes, que abençoavam as famílias, que abençoava a sociedade, que já pensou o benefício social que trouxe aquela cura, aquela libertação que Jesus fez naquele endemoniado que tinha cerca de 2.000 demônios, que todo mundo tinha medo dele. Agora eles viam o endemoniado, o ex-endemoniado, curado, restaurado, em sã juízo, assistindo às reuniões, agora influenciando com seu testemunho a sociedade. Já parou para pensar no benefício social que é libertar um drogado?
Já pensou no benefício social que é libertar aqueles que estão cativos das drogas, cativos da prostituição, cativos do sexo, cativos da violência, cativos de tanta sorte de pecado? Estes são benefícios reais, verdadeiros. A igreja está no mundo para curar a sociedade com o evangelho, com a presença de Jesus, com ações de amor, com ações de solidariedade, com sensibilidade, para enxergar as necessidades das pessoas e, em nome de Jesus, interferir, se mostrar solidário nas dores do mundo que assola a nossa sociedade. Foi isso que Jesus Cristo fez. Então, meus irmãos, nós vemos aqui toda essa dinâmica das ações de Jesus, percorrendo, andando por toda parte, pregando o evangelho, restaurando vidas. Mas em segundo lugar, o versículo 36 do evangelho de Mateus, se você voltar um pouquinho lá para o capítulo 9 do evangelho de Mateus, o versículo de número 36 do capítulo 9, o que diz aí? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não apenas a ação de Jesus pelas geografias, os recantos da Galileia, mas também a gente vê aqui a visão de Jesus. Ele enxergava não apenas as multidões, ele enxergava as pessoas. Vendo as multidões, o que a gente vê nesse versículo é que Jesus era movido de íntima compaixão. E quando diz assim, movido de compaixão, esse texto, essa expressão significa que Jesus se comovia das suas entranhas. Era uma comoção do íntimo do seu ser. Aquela mesma comoção do mais íntimo do seu ser, quando ele estava diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante da dor. Jesus chorou comovido pela situação de decadência espiritual de Jerusalém. E ele chorava dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, quantas vezes quis fazer alguma coisa por ti, mas perdeste a oportunidade de Deus na tua existência. Era o lamento de Jesus diante da incredulidade, da dureza de coração, mas o texto está dizendo assim: ele se comovia do íntimo do seu ser por causa da condição espiritual das multidões. Como ovelhas. Olha como Jesus via as multidões. Ele diz assim: elas estavam cansadas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Talvez a gente não saiba o que significa uma ovelha sem pastor, porque eu não sei o pastor Edmond, que teve um tempo que criou ovelhas. Não sei quem mais cria ovelhas aqui. Mas parece-me que ele me contou a história que ele começou criando ovelhas, mas parece que estava dando tanto trabalho às ovelhas que ele acabou desistindo de criar ovelhas. Ele foi criar ovelhas para ver se tirava algumas lições para cuidar das ovelhas. Mas, irmãos, uma ovelha, preste bem atenção, cansados e exaustos. As multidões, Jesus disse, estavam cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor. Sabe qual é a situação de uma ovelha sem pastor? Completamente desprotegidas. Uma ovelha sem pastor, ele estava falando de uma situação de uma ovelha que estava desprotegida, vulnerável ao ataque dos lobos, das feras.
uma ovelha que, se caísse, não podia se levantar. Às vezes a ovelha caía com as pernas para o ar, morria de exaustão no sol quente, porque ela não conseguia se virar sozinha para poder se levantar. A situação de uma ovelha caída é uma situação de doença, de vulnerabilidade, de enfraquecimento, de feridas. Uma ovelha caída é uma ovelha desgarrada, dispersa do rebanho. Uma ovelha exausta e cansada é uma ovelha que vive sem dono. Não tem um pastor. E Jesus via a multidão, dizendo assim: essa multidão é como ovelha sem pastor. Uma multidão vulnerável. Uma multidão entregue aos verdugos deste mundo. Uma multidão sofrida, de gente desgarrada, de gente sem rumo, de gente que caiu em abismos, de gente que caiu no buraco, de gente que está se afundando no lamaçal do pecado, de gente que não tem rumo, de gente que está desesperada, de gente que está cometendo suicídio, de gente que está angustiada, de gente que está morrendo aos poucos, porque não encontra um braço estendido para lhe levantar dessa situação de decadência. Jesus conta a parábola, o bom pastor, que vai à procura da ovelha, deixa as 99 e vai à procura daquela ovelhinha que caiu lá no abismo. E ele vai com seu cajado e puxa aquela ovelha do abismo, coloca nos seus ombros e leva para casa. E o pastor festeja porque encontrou a ovelha desgarrada. Meus irmãos, Jesus vê as multidões como ovelhas sem pastor. Tem uma música nossa que diz: as multidões andam de um lado para o outro, sem direção. Multidões que não sabem para onde vai. Essa é a realidade do mundo. Jesus tinha compaixão, porque via o sofrimento na face de uma multidão oprimida pelo pecado. Se compadecia, diz o texto, Jesus se compadecia. Irmãos, esta é uma realidade. Sabe de uma coisa? Parece-me que nós perdemos sensibilidade espiritual para olhar com compaixão para as pessoas que estão caídas à nossa volta. Nós cantamos: somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. A realidade, irmãos, é que muitos de nós perdemos a sensibilidade espiritual. Nós não choramos mais por almas. Às vezes nós não estamos à procura dos aflitos. Nós nos desviamos dos aflitos. Como aqueles sacerdotes e levitas que viu o homem caído à beira do caminho. E eles passaram de largo. Jesus não. Jesus via as multidões com compaixão. Sem a compaixão de Jesus, não existirá missão para a igreja. Jesus também via as multidões como uma seara a ser colhida. O versículo de número 37, os irmãos podem ver aí que ele diz assim: e então se dirigia aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Aqui, meus irmãos, o foco da palavra de Jesus é o mundo. É o desafio missionário da igreja. Ou seja, a missão de Deus para a igreja tem um alcance universal. O campo é o mundo. A seara é grande. E esse é o desafio missionário da igreja, revelado na grande comissão.
Quando Jesus está dizendo aqui a seara é grande, ele não está falando dos que já são salvos, do número dos salvos, mas é o contrário, ele está falando do mundo dos perdidos. É um campo abrangente, tem muita gente perdida, precisando de Jesus. A seara é grande. Ashbel Greensight, que foi o fundador, plantador da Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu falei já nesta noite, tem uma frase dele que diz assim: se o campo é o mundo, Ashbel Greensight diz isso, se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas. E a recusa de alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna este dever mais imperativo para outros. É isso que Jesus estava falando. A seara é grande, mas tem poucos trabalhadores. Por que poucos trabalhadores? Porque muitos estão desfocados, estavam e continuam desfocados da sua missão primária, da razão de ser, da sua vocação no mundo. Muitos estavam focados em Jerusalém. Os religiosos estavam lá, inclusive explorando a muitos pobres, muitas pessoas necessitadas. Eles estavam dentro dos grandes templos da religião da época, mas não queria ir para os lugares mais remotos. E quando Jesus chamou os discípulos, ele diz: vocês vão até os confins da terra. Quando a igreja demorou em Jerusalém, Atos 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que aconteceu? A igreja continuou em Jerusalém por alguns tempos. Ali estava muito bom. Era uma igreja onde os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. As necessidades deles eram supridas e começou a haver uma acomodação em Jerusalém. Mas Jesus disse: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o próprio Deus promoveu através do Império Romano uma perseguição. E diz a palavra lá, não mais em Romanos 1:8, mas não mais em Atos 1:8, mas em Atos 8:1, dizendo que os que foram dispersos por causa da grande perseguição que sobreveio naqueles dias por causa de Estevão. Diz: os que foram dispersos, o que é que eles faziam? Eles iam por toda parte. E eles iam fazendo o quê? Pregando a palavra. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, prestem bem atenção, dizem que nós somos quase 25% de evangélicos na população brasileira. Os templos estão apinhados, os grandes templos, principalmente das denominações neopentecostais, as novas igrejas, esses templos estão cheios. Mas apesar de uma época de uma efervescência da religiosidade brasileira, da religiosidade evangélica, nunca se falou tão pouco em missões, nunca se enviou tão poucos missionários para o mundo como na época que nós estamos vivendo. Então há uma inversão de prioridades na igreja dos nossos dias. A seara é grande, há muito campo para ser alcançado, mas poucos são os trabalhadores. Se você olhar no Brasil, mais de 13 milhões de desempregados, o que acontece? Qualquer lugar que toca um sineto, uma trombeta, que marca um aviso dizendo que vai ter uma oportunidade de emprego, formam-se as filas que não terminam, intermináveis filas de gente procurando um trabalho.
Se você vai para as universidades, o que tem assim, está assim de jovens, são milhões de jovens procurando cursos universitários, principalmente aqueles mais concorridos, uma vaga para medicina, uma vaga para uma outra área que é muito concorrida. Então nós temos milhares e milhões de jovens que estão nas filas, às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando, 5 anos, esperando, porque ele quer fazer um curso para a sua formação acadêmica. Nada contra isso, mas o que a palavra de Deus está dizendo, que os trabalhadores da seara do mestre são poucos, está dizendo que no ministério cristão há uma urgência. Há uma urgência, e pregar o evangelho é a mais sublime missão. Tem muitas funções importantes, tem muitos ministérios importantes, tem muitas profissões importantes na terra. E glória a Deus por aqueles que conseguem seus diplomas, por aqueles que ocupam lugar de destaque na sociedade, que sejam obreiros da seara do mestre. Mas o que acontece, meus irmãos, é que as mais sublimes de todas as missões são poucos os voluntários. Não existem pessoas nas filas daqueles que querem se cadastrar, que querem se entregar, se consagrar ou se consagrarem à obra missionária. Há poucos dias, ouvimos um relatório no nosso sínodo de um presbitério que estava sendo elogiado pelo grande número de candidatos. E eu fiquei até esperando, lá vem uma novidade. O relatório elogiava o presbitério pelo grande número de candidatos. Sabe quantos candidatos ao Sagrado Ministério? 4 candidatos. Como vamos alcançar o mundo se a seara é grande? E se são tão poucos nos nossos dias os que se dispõem para ir e levar o Evangelho de Jesus? Jesus via as multidões como ovelhas desgarradas, precisando do pastor, do bom pastor. Jesus via as multidões como uma seara que precisa ser colhida. E a colheita é através do Evangelho, a pregação do Evangelho de Cristo. E por fim, Jesus ordena aos seus discípulos interceder. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Está faltando trabalhadores. Mas olha que é interessante a gente ver aqui, que a seara é de Deus. A vocação é de quem? É de Deus. A lavoura é de quem? É de Deus. E os trabalhadores é de quem? Ou são de quem? De Deus. É Deus quem ordena trabalhadores para a sua seara. A igreja não cumpre a sua missão evangelizadora, missionária, com programações movidas pela capacidade humana. Irmãos, às vezes é até talvez desagradável a gente falar isso. Mas preste atenção nos focos das nossas ações como igrejas. Nós estamos nos gastando para nós mesmos. Nós estamos focados em nós mesmos. A programação é para nós, a comida é para nós, a brincadeira é para nós, o programa é para nós. Nós estamos contentes conosco mesmo. Nós estamos satisfeitos com o nosso lugar, nós estamos satisfeitos com a igreja onde nós estamos, como ela está. Tem gente até que diz que a igreja não precisa crescer muito, porque quando cresce dá mais trabalho, então deixa como está. Mas eu vejo igrejas com 20 pessoas que dá mais trabalho do que igrejas com 1000. Não depende do número de pessoas. É a visão, é ver o mundo, é enxergar o mundo. É como disse alguém, o missionário que disse, Deus teve um único filho e fez desse filho um missionário. É como outro mensageiro que disse que qualquer visão menor do que o mundo não é visão de Deus. Deus nos enviou ao mundo
Vocês têm um filho dessa terra, não sei nem se ele está aqui, mas ele foi para o Chile, ele agora está lá nos Estados Unidos, e eu não sei dos Estados Unidos onde é que ele vai parar, mas você não sabia, os pais não sabiam, a igreja aqui não sabia que Deus ia tomar aquele menino chamado Leandro, com a sua vida, com a sua simplicidade, com o seu jeito do sertão, e transformar numa liderança hoje que ocupa uma função estratégica da obra missionária no Brasil e formando então, construindo uma ponte dos Estados Unidos, Brasil, Chile e outras regiões do mundo. Foi assim, é assim que Deus está fazendo com a vida de um membro desta igreja chamado Leandro, reverendo Leandro. Leandro Pinheiro, é assim que Deus faz. Essa é a visão de Deus. Qualquer visão menor do que o mundo não é visão de Deus. Ele diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. E essa palavra mande me chamou a atenção, porque quem é que manda? Diz um ditado que manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Mas às vezes Jesus está mandando e o que acontece? A gente não tem juízo porque não obedece. Né? Jesus está mandando, mas a gente não obedece. Jesus está mandando ir, há muito tempo a gente está querendo saber se é da vontade de Deus que a gente vai. Jesus manda a gente pregar, a gente fica ainda tentando entender se é isso mesmo que Deus mandou. Então aqui está dizendo, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E essa palavra mande, ela tem um sentido interessante. Lançar para longe. Já pensou? Você tem coragem de orar para Deus mandar trabalhadores para a seara dele? E se Deus resolver expulsar um da sua casa? Vai embora, você vai fazer missões lá do outro lado do mundo. Hein? Mande trabalhadores significa mandar para longe, ou lançar para longe, lançar para fora, expulsar, mandar com energia. Nicolau Zinzendorf diz assim, meu lar, olha que frase interessante, meus irmãos, eu já estou terminando. Meu lar será aquele país, isso é espírito missionário, tá? Meu lar será aquele país onde eu puder ser mais usado ganhando almas para Cristo. Tem um hino que a gente canta assim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Será que a gente pode cantar esse hino? Tudo entregarei. Ô Senhor, esse mês eu não vou poder entregar o dízimo, não, porque o negócio não está brincadeira. Ô Senhor, a oferta missionária não sobrou esse mês, vai ficar para quando der certo. Tudo deixarei. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja precisa orar por missões. Mas é preciso saber se nós, como igreja, estamos preparados para orar por missões. Se de repente Deus resolver atender a minha oração e fazer de mim um missionário e dizer a você quem vai. Será que eu estou disposto a tudo entregar? Como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, devemos andar como Jesus andou, na unção do Espírito Santo, por toda parte, pregando o Evangelho, revestidos desse poder,
pensando no homem todo, não apenas a pregação do Evangelho, mas o discipulado, a restauração, melhorar a vida das pessoas, dar norte, inspirar as pessoas a entenderem sua vocação, o sacerdócio universal do crente, servir ao Senhor na sociedade, ser instrumento de Deus, ser instrumento útil nas mãos do Senhor, ter compaixão das pessoas, como Jesus teve, cumprir o ministério, cumpre cabalmente o teu ministério. Recentemente eu falei numa reunião das irmãs da SAF sobre um homem chamado John Hyde, que é o apóstolo. Ele era intitulado de um homem que orava, e alguns diziam o apóstolo da oração, porque esse homem foi missionário na Índia, e por onde ele andava, ele orava, orava e clamava a Deus por almas. E fazia votos com Deus, para que Deus abençoasse. E era daquele tipo assim: Senhor, uma alma para o Senhor por dia. E depois ele orava: Senhor, outros períodos eu quero que o Senhor conceda a graça de ganhar 2 almas por dia. Eu quero que o Senhor me conceda a graça de 3 almas. E teve época que ele orou pedindo a Deus pelo menos 4 pessoas por dia. E teve um ano que ele ganhou mais de 800 pessoas para Cristo. Num ano, mais de 800 pessoas para Cristo. A oração desse homem era: dá-me alma, Senhor, senão eu morro. Dá-me alma, Senhor, senão eu morro. Dá-me alma, Senhor, senão eu morro. Era a oração intercessória de alguém que entendeu o chamado de Deus para interceder pelas nações, para interceder por obreiros para a seara, mas também para ganhar almas nesta grande seara do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, nesta noite, está falando comigo, está falando com você. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que essa igreja continue sendo uma igreja missionária para a glória de Deus. Amém. Nós vamos nos levantar e vamos ter um momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus, uma palavra extremamente desafiadora o Senhor trouxe para nós nessa noite, Senhor, que muito nos humilha, porque nós muitas vezes temos tido resistência a obedecer ao Senhor e o chamado do Senhor. E não somente isso, Senhor Deus, mas muitas vezes temos incentivado nossos filhos a fazerem muitas coisas que não estão envolvidas com o Teu reino, nem com o propósito do Senhor para a vida da igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, quando cometemos esses pecados diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós quando o Teu reino não é mais prioridade para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós quando nos desviamos do foco que deveríamos estar firmes. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. E em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos também que o Senhor traga um avivamento para a vida de cada um de nós. Visita cada um de nós, Senhor Deus, com um avivamento, que possa nos conduzir a uma vida de oração mais intensa, que possa nos conduzir, Senhor Deus, à leitura da Tua palavra de uma forma muito mais intensa, que possa também, Senhor Deus, nos conduzir à prática do dia a dia da Tua palavra, evangelizando, discipulando, buscando almas para o Senhor. Ó Senhor Deus, aviva a Tua obra em nossos corações, para que nós não fiquemos dentro da igreja, muitas vezes, criando problemas e dificuldades, e tendo, Senhor Deus, esses probleminhas que às vezes atrapalham tanto o Teu reino, e que nós não resolvemos. Tenha misericórdia de nossas vidas, quando ficamos gastando o nosso tempo, ao invés de evangelizarmos,
talvez até criando problemas. Em nome de Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Dá-nos maturidade dentro do teu reino, para sermos instrumentos de salvação, de resolução de problemas, instrumentos de edificação na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse desafio possa ser aceito por cada um de nós. Que essa igreja, Senhor Deus, possa se tornar mais atuante na evangelização. Que aquelas ovelhas do Senhor que estão perdidas e que não estão sendo achadas porque não tem pastor, que o Senhor nos faça pastores dessas ovelhas. Que as ovelhas que estão feridas e que não estão sendo curadas porque são abandonadas e não tem pastor, que o Senhor nos faça pastores dessas ovelhas também. Que o Senhor derrame da tua graça sobre nossas vidas e nos faça, Senhor Deus, alcançadores de almas, não somente aqui nesse povoado, mas em todos os lugares onde a influência dessa igreja chegar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, aviva a tua obra em nossas vidas e que esse desafio seja aceito nessa noite por cada um de nós. Que nós tenhamos juízo em aceitar aquilo que o Senhor determina. Em nome de Jesus, opera em nós, Senhor, e edifica-nos na tua presença. Que o Senhor continue a nos edificar amanhã, Senhor Deus, quando o Senhor for usar o pastor pela manhã, que o Senhor possa estar visitando também à noite, quando o pastor Valdizar estiver aqui à noite, que o Senhor continue a nos desafiar, que o Senhor continue a nos confrontar, que o Senhor continue a falar conosco nesses dias, Senhor Deus, e que estamos comemorando 38 anos, que possamos ter palavras que possam nos desafiar a vivermos vida mais santificada na tua presença, a tomarmos posse do chamado que o Senhor nos traz para cada um de nós, de pregarmos o Evangelho em todos os lugares. Em nome de Jesus, opera em nós, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Aleluias. Amém. Podem sentar, irmãos? Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco nessa noite, nos visitando. Temos aqui alguns irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Temos irmãos de outras igrejas aqui, a não ser a da Assembleia. A Assembleia de Deus, os irmãos estão ali com o pastor Josivaldo. Está aqui conosco. Tem mais alguém de alguma outra igreja Assembleia? Ou de alguma outra denominação, a não ser a da Igreja Presbiteriana de João Dourado? Então, nós queremos agradecer ao pastor Clóvis pela disposição de estar aqui aceitando o convite do conselho. A igreja, o grupo de louvor da Igreja de João Dourado também, que esteve aqui conosco. E a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, que Deus abençoe. E alguns que não são crentes ainda, mas que estão aqui conosco também, aceitaram o convite. Que Deus os abençoe. E amanhã nós teremos, então, às 9h30, o culto. Pastor André vai estar ministrando. E à noite, às 7h30, nós também teremos culto aqui. Pastor Valdizar vai estar ministrando. A igreja do pastor Valdizar vai vir para congregar conosco aqui amanhã à noite. E pastor André também vai trazer o grupo de louvor para estar participando aqui conosco. O culto ainda não terminou. Nós vamos ter um momento de edificação, de comunhão, ali na cantina da igreja, né? Então, todos estão convidados. Dê uma passadinha na cantina, para que nós possamos conversar e desenvolver relacionamento, que é isso que a igreja precisa fazer também. Amém? Eu queria convidar o coral para cantar de novo o cântico, para nós encerrarmos com o coral. Seria possível?